Fala galera, hoje o assunto é divisão de treino. Hoje a gente vai falar sobre uma divisão ABC, o Push Pull Legs, né? Que nada mais é do que o empurra, puxa e legs. No caso, o empurra seria um treino de empurrar, onde envolve peito, ombros e tríceps. O treino de puxar é o treino de costas e bíceps, né? Então onde a gente faz puxando os exercícios, puxando as cargas, e o leg é o treino de pernas. Então vamos falar sobre essa divisão bastante comum, muito utilizada. Quero trazer para vocês para quais pessoas eu acho que é o mais indicado, para que pessoas eu acho que já não seria tão indicado, e também vou compartilhar com vocês aqui uma estratégia muito avançada que eu já adaptei do Push-Pull Legs. Então vem comigo que hoje o vídeo é bem informativo sobre divisão de treino para vocês. Antes de começar, vou dar uma primeira dica para você que quer aprender sobre divisão de treino, que deseja ter acesso, gigantesco a esse tipo de conteúdo. Conheça o Além da Genética. É o primeiro link aqui da descrição do vídeo. Apenas clica no link e conheça o Além da Genética. Lá você vai ter planilhas de treino do iniciante, do nível mais iniciante ao nível mais avançado. Diversas planilhas de treino. Tem alguns modelos de periodização, treinos masculinos, treinos femininos, vídeo sobre técnica de execução, vídeo sobre técnica de intensificação. Tem lá também os protocolos de mobilidade e tem algumas divisões bem direcionadas que já foram sucesso em alguns dos meus atletas. Por exemplo, lá a gente tem uma estratégia que trouxe uma evolução gigantesca para o Eduardo Doc. Tem uma estratégia de treino de peito do Ramon, tem algumas estratégias que eu usei com o Nescau, com o Zanca. Então tem muito treino específico ali de um grupo muscular que precisa ser enfatizado, de coisas que a gente já utilizou e deram muito certo. Então se você quer ter acesso Além da Genética, custa apenas R$ 79,90 por ano. É muito barato, R$ 79,90 por ano. E o link está aqui, é o primeiro link da bio. Apenas clica lá, me dá essa moral, conheça nossa página de venda, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Já somos mais de 35 mil pessoas no Além da Genética. Então vamos lá, o Push-Pull Legs, né? Vamos falar primeiro sobre como seria uma divisão interessante, na minha opinião. Eu acho que seria uma divisão bem interessante para quem já está entrando num nível intermediário. O cara já fez a fase de adaptação, né, saiu do iniciante e chegou no nível intermediário. Eu acho que um ABC é muito interessante. A pessoa quando inicia, né, o que eu falo? Você está iniciando do zero na academia. Você propõe a fazer 2 treinos na semana. Né? A gente precisa de início adesão ao treinamento. Então se o cara é sedentário, nunca fez nada, ele resolve do nada começar a fazer 5, 6 treinos na semana, provavelmente ele vai acabar abandonando. Então começa com uma meta pequena, os primeiros 2 meses e 2 vezes na semana para academia. Aí você faz sua adaptação, vai para um AB, aí você já chegou num próximo ao nível intermediário, você está indo 3 vezes na semana para academia, ou você já treina tempo, mas é o que você pode, fazer 3 treinos na semana. Um ABC se encaixa muito bem. Então é o cara que chegou no intermediário, ou o cara que já está há um tempo, já tem um nível de treinamento, mas ele consegue fazer 3 treinos na semana. O Push-Pull Legs fica ótimo. Então o que seria? Treino de peito, ombro e tríceps, primeiro dia, né? O treino A. Eu sugiro 3 séries em cada exercício, 3 exercícios para peito, supino inclinado, supino reto, supino declinado, ou um crossover no lugar do declinado, ou um voador. Se seleciona 3 exercícios para peito, com 3 séries válidas em cada um. 2 exercícios para ombro, né? Um desenvolvimento e uma elevação lateral, uma elevação frontal e uma elevação lateral. Então 2 exercícios para ombro, com 3 séries válidas em cada um. E um exercício para tríceps. Escolhe um exercício para tríceps, 3 séries válidas. Então você vai fazer 9 séries para peito, 6 séries para ombro e mais 3 séries para tríceps, dando um final aí de 18 séries no total, esse treino, né? É um volume considerável. Dia de costas. Dia de costas eu sugiro 4 exercícios para costas, talvez 5 exercícios para costas. Então poderiam ser uma puxada aberta e uma puxada fechada,
uma remada curvada, com uma pegada mais aberta, uma remada baixa numa pegada fechada e um levantamento terra ou uma hiperextensão do banco romano. Dariam 5 exercícios, você atingiria o seu dorsal de forma bem completa. E daí mais o treino de bíceps. Um exercício de bíceps, por exemplo, 3 séries válidas. A gente vai pensar que praticamente todos os exercícios que você fez, tirando os últimos ali, a lombar e o terra, você também teve ativação de bíceps. Então, um exercício com 3 séries já fica interessante. Ou você reduz para 4 exercícios de costas e coloca 2 exercícios para bíceps, ficando aí 12 séries para costas e 3 séries e 6 séries para bíceps. Eu colocaria como sugestão, particularmente, eu preferia colocar os 5 exercícios de costas, que trabalham grandes grupos musculares, tem um gasto calórico maior, são exercícios mais desafiadores, e colocaria um exercício para bíceps. Mas daí você vai conforme o seu objetivo. E para finalizar, no treino de legs, né, um treino de pernas, eu colocaria 3 exercícios de quadríceps e 2 exercícios de posterior de coxa. Poderíamos colocar, por exemplo, agachamento, leg e cadeira extensora. Aí uma mesa flexora e um stiff, né, que também já teria uma boa solicitação de glúteo. E daí encerraríamos a semana. Para quem eu não utilizaria um ABC, né, essa ideia de treino. Eu sei que eu já vi muita gente falar que pro natural seria muito interessante a divisão de push-pull legs, fazendo o ABC, descanso, ABC. Ou algumas pessoas treinam direto, segunda, terça e quarta, ABC, quinta, sexta e sábado, repete novamente o ABC, fazendo 6 treinos direto na semana, o que eu não acho legal. Então, se você tem a possibilidade de ir mais vezes na semana, você consegue treinar 5, 6 vezes na semana, eu não sugeriria, não seria minha sugestão, você colocar o ABC e repetir 2 vezes, né? Ou sei lá, o cara vai 5 vezes na semana, ele faz A, B, C, A, B. Daí ele começa pelo C, A, B, C, A. Eu não faria isso. Ou o cara que faz 6 treinos na semana, A, B, C, A, B, C. Né, repete 2 vezes. Eu não acho a melhor estratégia. Se eu fosse repetir o ABC, o que eu faria? ABC, descanso, ABC. Só que daí você precisa de uma academia que abra de domingo a domingo. Você precisa dessa disponibilidade. Mas pensando na maioria das pessoas, se o cara já está no nível bom de treino e consegue treinar 5 vezes na semana, para mim, 5 vezes na semana, a estratégia ideal é segunda A, terça B, quarta C, quinta descanso, sexta D, sábado E, domingo descanso. Para mim, 5 treinos na semana, você treinar 3, descansar 1 e treinar 2, fica muito interessante. Ou se o cara consegue 6 vezes na semana, eu faria, né, um A, B, C, D, E, F, mas eu colocaria o descanso após o 3º dia. Então nunca, vocês vão ver ali, muito difícil eu colocar mais do que 3 treinos seguidos. Eu acho que se o cara está numa intensidade, num volume forte de treino, ele fazer 3 treinos seguidos, no 4º dia o corpo já vai pedir descanso, já não vai ter uma resposta tão boa. Então, se você já está no nível mais avançado e você pode ir mais vezes na semana, eu não colocaria o ABC. Aí eu já colocaria uma estratégia de 5 treinos na semana, ou, né, a estratégia de 6 treinos na semana, dividido em 6 dias. Essa é a estratégia que eu faria. Então, nesse caso, seriam pessoas que eu não indicaria o ABC, né, o push-pull legs. E para a gente finalizar, a estratégia que eu já falei, que eu utilizei aí para alguns atletas, né, um ABC adaptado de forma muito avançada. Usei isso aí em atleta do nível Olímpia. Já usei com o Jaworski, já usei com o Zanca, já usei com o William, já usei com o Fabricinho. Então, como que eu fazia? Eu fazia, isso não surgiu do nada, foram adaptações que a gente foi fazendo e ajustes e tal, e aos poucos chegou nisso. Basicamente era o quê? Eu fazia o ABC, então segunda A, terça B, quarta C, quinta a gente descansava. Aí repetia, né? Sexta, sábado, domingo, novamente o ABC, daí os próximos descansos que ia na segunda. Só que como eram atletas muito avançados, o que eu fiz? Né? Quem acompanha
já deve ter ouvido relatos de uma estratégia de treino de costas que eu dividi em 2 treinos, de manhã puxadas e à tarde remadas. E foi uma estratégia que funcionou muito bem para vários atletas. Então, o que eu fazia para esses atletas? Isso aqui surgiu por causa do Zanca, e aos poucos eu fui adaptando e funcionou muito bem com ele. Já usei mais de uma vez com ele, usei com o Jaworski, usei com o Fabrício quando ele ganhou o Tampa Pro, quando ele foi para o Olímpia, e funcionou muito bem. Então, o que eu fazia? Primeiro dia, peito, ombros e tríceps. Pela manhã, eu fazia ombro e tríceps. Então, ele ia em jejum para a academia, fazia ombro e tríceps. Aí ele voltava para casa. Então, a gente está falando de atletas profissionais que vivem para isso. Então, ele tem condição de voltar para a casa dele, fazer a refeição, a maioria das vezes dormir, acordar, fazer uma segunda refeição, dar mais um tempo, fazer uma terceira refeição e daí para a academia. E daí ele fazia, né, lá no meio da tarde, lá para o final da tarde, treino de peito e abdômen. No dia seguinte ele fazia puxadas pela manhã e remadas à tarde. E depois no terceiro dia, treino de posterior de coxa e glúteos pela manhã e quadríceps à tarde. Quarto dia ele descansava e depois, próximos 3 dias, ele repetia isso. Então ele fazia todos os dias 2 treinos na semana. Cada 3 dias, um descanso, sendo 2 treinos por dia. Por que eu cheguei nisso com o Zanca e como que isso deu certo? Foi uma época que o Zanca estava com uma lesão no joelho. Ele competiu o primeiro Olímpia lá em 2021 e a ideia era ele não competir, porque o joelho estava incomodando na fase final do Olímpia. E a gente falou, vai competir o Olímpia e vai descansar. Só que 2 meses depois do Olímpia, ia ter aquela primeira Expo, onde o Zanca enfrentou o Ramon e deu um duelo lá que é inesquecível para todo mundo. O Zanca não teve um bom resultado na estreia dele no Olímpia. E o Ramon, né, como vocês acompanharam, foi top 5 na estreia do Olímpia, e já se tornando um dos maiores referências da categoria. O Zanca passou o Olímpia, ele ficou um tempo lá em Orlando, conheceu vários restaurantes, comeu, estava sem treinar, foi para 120 quilos. E passado alguns dias, o Ramon anunciou que ia competir a Expo. Quando ele anunciou que ia competir a Expo, né, na época eu não trabalhava com o Ramon, o Zanca, Pacho, ele vai competir aqui. É uma ótima oportunidade de eu confrontar com ele, né? Pô, é muito bom para um atleta do nível do Zanca ter a oportunidade de se confrontar com os melhores do mundo, né? Isso, a ideia era o quê? Mostrar que da posição que o Zanca ficou em 16º pro 5º, não é aquele abismo, né? E quando eles competiram na Expo, teve um grande confronto ali que foi inesquecível. Então, para o Zanca ter competido lá foi muito bom. Isso deu uma boa visibilidade para ele, foi importante. Mesmo ele não ganhando, foi um combate histórico. Quem estava lá lembra, foi bonito de ver. E foi um dos maiores momentos do fisiculturismo nacional. Só que o que aconteceu? Como ele não pretendia competir, daí ficou lá um tempo de folga, comendo, ganhou peso. Quando a gente falou, não, vamos para a Expo, tinham, se não me engano, 6 semanas e meia, a gente começou a preparação e o físico dele não estava respondendo. Ele não conseguia fazer cardio, estava limitado o negócio, o físico não estava respondendo. E como ele não conseguia fazer cardio por causa do joelho, o que eu pensei? Cara, eu preciso aumentar o gasto calórico, eu vou fazer isso com um treino. Só que eu falei, eu não vou fazer um treino gigantesco lá no meio da tarde. Eu vou pegar aquela estratégia de treino de dorsal, que a gente já fez e deu muito boa com ele, dividido em 2 períodos no dia, e vou trazer isso para todos os grupos musculares. Então eu fui para o famoso ABC, Push-Pull Legs, dividi em 2 períodos do dia, fiz um grande volume de treino, porque o Push-Pull Legs tradicional é um volume, né, se eu for fazer só os 3 treinos na semana, que fica abaixo do volume que eu costumava trabalhar com o Zanca. Então, eu fiz um Push-Pull Legs de uma forma que ficou o volume que a gente trabalhava na semana, né? Ficou um volume um pouco maior, na verdade, que daí oferecia esse gasto calórico maior. E a resposta me impressionou. Por quê? O físico dele respondeu muito melhor do que no Olímpia. A gente estava tendo um gasto calórico alto, mas isso vinha de treino pesado, de porrada, né? Ele conseguia treinar bem. O problema estava sendo o cardio. O cardio para ele era algo estressante que ele não gosta de fazer e
tipo, eu acreditava, né, analisando tudo, eu falei, meu, esse tempo de cardio que ele fez pro Olímpia era algo que eu sabia que quando ele estava lá cansado, estressava ele. E o treino desnecessário, a porrada aqui no treino é o que ele gosta. Então foi algo que fez bem para ele. Ele ia naqueles 2 períodos feliz para academia, arrebentava no treino e o físico cada dia melhor. Então assim, foi algo que veio adaptado e funcionou muito bem mesmo. Depois utilizei com o Jaworski teve grandes resultados no ano passado utilizando essa estratégia. O Fabrício, pô, foi um resultado incrível, ganhando o Tampa Pro, estreando no Olímpia no top 9. Usei Kazama Benta num período também. É isso. Foi um ABC de forma adaptada e para caras bem avançados que eu acabei utilizando. Se você está pensando em utilizar, primeira coisa, não seria uma estratégia para indivíduos naturais. Né? É bem desgastante, é um volume bem alto e você precisa estar com a recuperação muito em dia para conseguir fazer isso. Eu não utilizaria em off-season, já utilizei, tentei utilizar em algumas estratégias, mas como é um gasto calórico muito alto, eu via que não funcionava. E é uma estratégia que eu vi que funcionou bem com atletas na fase final ali, quando a gente precisava justamente fazer isso, ter um gasto calórico maior. Então em atletas que a dieta estava apertada, não estava tendo uma resposta tão boa, ao invés de eu ficar enchendo de cardio ou regredindo, sugando muito na ingestão calórica, ter esse gasto calórico a mais vindo do treino foi bem benéfico, foi bastante proveitoso. E é isso. Então esse aí é o meu relato, minhas opiniões sobre o ABC, para quem fazer, para quem não fazer, e uma estratégia super avançada e que vai funcionar para poucas pessoas, mas foi bem útil para esses caras. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aí, né? Fala sobre divisão, eu vou estar acompanhando os comentários de vocês, eu vendo os comentários de vocês, vocês me dão ideia para os novos vídeos. Então deixe aí o que você achou, se você já utilizou alguma estratégia dessa, como foi, se você concorda com o que eu falei, se você já fez alguma coisa aqui, né, que eu sugeri e para você não foi tão bom, também compartilha com a gente. E é isso aí, eu vou estar lendo os comentários e tentando sempre estar trazendo mais conteúdo para vocês. Valeu?